Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai ver que os policiais da última reserva técnica da Polícia Militar começaram o curso de formação de praças. Vamos mostrar a passagem do planeta Mercúrio pelo Sol. Quem participou de uma feira de ciências e tecnologia em Maceió pôde observar o fenômeno. Você também vai saber como será a passagem da tocha olímpica por Alagoas. Aqui no estúdio vamos falar sobre as tutelas provisórias que sofreram algumas alterações com o novo Código do Processo Civil. E também vamos bater um papo sobre literatura com a professora e escritora Vera Romariz, que está lançando um novo livro. Começou hoje mais um curso de formação de praças da PM. Esses novos soldados fazem parte da reserva técnica do último concurso da Polícia Militar. A Polícia Militar de Alagoas deu início hoje ao curso de formação de praças de 200 novos alunos, que fazem parte da reserva técnica do último concurso da PM. Os novos alunos fazem parte da segunda turma convocada este ano e terão 1.440 horas de aula durante 8 meses de formação. São 5 meses de período básico, mais 3 de especialização nas diversas unidades da corporação, o que os tornarão aptos a servir a corporação e a sociedade alagoana. O governador de Alagoas, Renan Filho, participou da aula inaugural e salientou o esforço do Estado em convocar os aprovados no concurso da PM, mesmo diante da grave crise financeira por qual passa todo o país. A gente está aqui na contramão disso tudo, cumprindo primeiro o que acertamos com o cidadão alagoano, inclusive com vocês, convocando membros da Polícia Militar, dando oportunidade para quem quer trabalhar e quem quer entrar com vigor, como colocou aqui o Coronel Marcos Sampaio, e ajudando a garantir a segurança pública da nossa população. Durante seu pronunciamento, o governador também falou sobre as graves cenas de violência ocorridas no último domingo à tarde, logo após a partida final do Campeonato Alagoano de Futebol entre CSA e CRB. Aquilo é uma selvageria, é uma vergonha para Alagoas, envergonha todos nós das famílias alagoanas. O Estado está tomando todas as medidas cabíveis para prender agressores e para responsabilizar aqueles que cometeram aqueles atos. Dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que aconteceu em Maceió, estudantes e astrônomos amadores puderam ver a passagem do planeta Mercúrio pelo Sol. Um fenômeno que neste século deve acontecer mais 10 vezes. Telescópios apostos, todos devidamente equipados com filtros solares astronômicos para proteção contra os raios solares. O objetivo de tudo isso, ver a rara passagem do planeta Mercúrio pelo Sol. Mercúrio é um planeta que ele gira ao redor do Sol, a cada 88 dias ele passa, dá uma volta completa. E hoje ele está passando num plano de trajetória que dá para a gente ver a passagem dele na frente do Sol daqui da Terra. Como ele é muito pequeno, só dá para ver com telescópio. Quem esteve no evento para ver Mercúrio praticamente só viu nuvem carregada de chuva. Durante apenas alguns minutos de sol, alguns poucos conseguiram visualizar o planeta. E outra nem adiantava tentar ver de casa, para ver o fenômeno apenas com telescópio profissional e devidamente protegido. Nunca tente observar a vista desarmada do Sol, não faça isso. Se tiver binóculos ou instrumentos, não olhe diretamente para o Sol de forma alguma, a não ser que tenha um filtro astronômico apropriado. Não olhe com chapa de raio-x, nem com vidro de soldador, também não é seguro. Pode danificar a visão, inclusive levando à cegueira. O evento na Orla de Maceió recebeu alunos de várias escolas da cidade e foi organizado pelo Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Além da atração principal que ficou escondida atrás das nuvens, o evento contou com outras atividades, como o lançamento de um mini foguete movido a ar e água. E ainda uma oficina de constelário, esse aparelhinho de papelão que serve para simular a localização das constelações.
O que você aprendeu aí, já olhando para o estelar? Que olhando as estrelas você descobre coisas inéditas. Como o Sol quase não apareceu, o jeito mesmo é esperar para 2019 e rezar para que as nuvens não apareçam, porque senão só em 2033. O novo Código do Processo Civil, em vigor desde março deste ano, trouxe algumas mudanças e melhorias em vários aspectos. As tutelas provisórias, importantes mecanismos jurídicos, tiveram algumas inovações. O juiz Lucas Doria está aqui conosco no estúdio e vai explicar melhor o assunto. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar então explicando o que são as tutelas provisórias. Tem uma polifonia aí, né? Há uma polifonia realmente sobre o assunto. Eu gostaria primeiro de saudá-lo e saudar os telespectadores. Efetivamente, o tema compreende uma gama de expressões que causam uma dificuldade, inclusive, no meio jurídico. Nós temos o termo aí, tutela provisória, tutela antecipada, tutela cautelar, tutela liminar, e como conformar isso de forma compreensível. O Código de Processo Civil de 2015, atualmente, fez uma opção de trazer como gênero a tutela provisória e dentro dela duas espécies, a tutela de urgência e a tutela da evidência. E dentro da tutela de urgência houve uma segunda subdivisão em que se dividiu tutela antecipada e tutela cautelar. São termos muito técnicos De fato. e de difícil compreensão para a maioria da população. Me parece que o primeiro ponto que nós deveríamos abordar, ou falar em um programa televisivo, é explicar que tutela é um termo que explica uma resposta do Estado a um pleito de um cidadão ao judiciário. Pois é, doutor, eu vou lhe interromper até para prestar um esclarecimento Claro. também. Enquanto leigo, quando eu escuto o termo tutela, me vem à cabeça guarda. Nesse caso, essas tutelas que a gente está falando aqui não tem nada a ver com essa questão da guarda. São outras coisas. É uma resposta do Estado, seria isso. Foi ótima intervenção, porque realmente há essa confusão também. Tutela e guarda são institutos dentro do direito material que servem a resguardar pessoas em situação de risco. Nós não estamos falando disso. Nosso assunto não está dentro do direito material, digamos assim. Está dentro do âmbito do processo. Perfeito. O tema nosso, tutela provisória, e a expressão tutela, como eu bem disse, serve a explicar todo tipo de resposta do Estado. Essa resposta do Estado pode se dar ao final de um processo, e aí é chamado de tutela definitiva, ou antecipadamente, antes do tempo final do processo. Que são as tutelas provisórias. Que são, dentro da expressão utilizada pelo Código de Processo Civil, são as tutelas provisórias, sim. Que, como o senhor falou, elas ficaram divididas como num organograma, na verdade. Né? Tutela provisória, virou tutela de evidência, tutela de urgência, me corrija se eu E dentro da tutela de urgência, eu teria as antecipadas e as cautelares. Essa divisão do Código é criticável. Por quê? Porque dentro dessas espécies de tutela provisória, eu tenho tutelas definitivas. Também, dentro das tutelas de evidência, por exemplo, eu tenho tutelas provisórias e tutelas definitivas. O exemplo mais evidente de tutela definitiva, como espécie de tutela da evidência, é o mandado de segurança, que nada mais é do que um tipo de procedimento especializado, porque demanda uma prova documentada prévia. Eu prefiro, de forma mais simples, dividir as tutelas da seguinte forma. O Estado presta, ordinariamente, uma tutela definitiva. Essa tutela definitiva, ela pode ser uma tutela que satisfaça efetivamente, daí o seu nome, tutela satisfativa, ou ela pode assegurar um direito. E essas tutelas são chamadas tutelas cautelares. Então, o organograma ficaria tutela definitiva, tutelas satisfativas e tutelas cautelares. Ambas as espécies de tutelas podem ser prestadas antecipadamente, antes do final do processo. Entendi. Bom, vamos tentar
falar, o senhor falou da questão do mandado de segurança como exemplo, vamos dar um exemplo da outra tutela provisória, claro, de urgência, se não me claro, engano? Claro. Para tentar esclarecer um pouquinho, porque realmente é muito técnico, então de repente quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, não vai conseguir vislumbrar o que seria de fato a tutela. Claro. A tutela provisória, o nosso tema, ou tutela antecipada, ela nada mais é do que uma gestão do tempo dentro do processo. Entendi. Ou seja, determinadas situações da vida, aguardar-se o final do processo seria, em si, já causar uma injustiça. Acredito que isso tem a ver com o nosso contexto social, de complexidade das relações jurídicas e também do grande acervo com que o judiciário lida. É por isso que as tutelas antecipadas ou provisórias, na linguagem do Código, essas tutelas elas foram desenvolvidas mais recentemente, principalmente a partir de 94, foram desenvolvidas para gerir melhor o tempo do processo. E aí, quem efetivamente tem algum direito, possa usufruir dele já no início da demanda. E a questão da morosidade da justiça, que a gente sabe que infelizmente acontece, então essa tutela antecipada, aí ela serve para a pessoa não ter que esperar até o fim do processo, seria isso? Exatamente. Bem leigos. Exatamente. O processo lida com dois vetores, segurança e a velocidade do processo, o tempo. Só que esses vetores não caminham no mesmo sentido, são vetores contraditórios. Para prestar uma tutela com segurança, eu preciso de tempo de investigação, desenvolvimento das provas, leva-se um tempo para que eu tenha uma tutela com segurança. Só que, às vezes, esse tempo maltrata muito a quem tenha direito. Por exemplo, aí eu vou ao exemplo que... No fim das contas, perdão, interrompê-lo, isso traz, na verdade, benefício para a população, né? Quando você consegue antecipar alguma coisa, o benefício dessa tutela está para a pessoa, para o cidadão, seria isso? Exatamente, para o jurisdicionado, né? É o sujeito que tem algum problema, que demanda uma pronta intervenção do judiciário, e este tema do qual estamos tratando é um mecanismo dentro do processo justamente para protegê-lo mais rapidamente, na medida em que talvez aguardar o tempo do processo significasse não só perpetuar uma injustiça, como também causar um dano que não pudesse ser reparado. Um exemplo muito evidente hoje no nosso dia a dia são situações que remontam à saúde do indivíduo. Imagine alguém que precise de uma pronta intervenção cirúrgica e o seu plano de saúde se negue a autorizar aquele procedimento. Neste momento, talvez, um exemplo bem característico em que a tutela provisória, na linguagem do Código, novamente, ou antecipada, ela tem plena aplicabilidade, né? Ela entra justamente para resolver esse problema e retirar esse impedimento causado pelo plano e permitir a realização do procedimento. Espere o final de tudo, a tutela entra aí para agilizar. Tanto que, aí eu que interrompo agora, esperar o final do procedimento, no caso desse saúde, eu usei um exemplo grave, claro, poderia significar até o perecimento da própria vida. Ok, então, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui e por esses esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Bom, no próximo bloco você vai saber como é que vai ser a passagem da tocha olímpica por Alagoas. E a gente bate um papo também sobre literatura com a escritora e professora Vera Romariz, que está lançando um livro novo. Até já!